Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa aqui, Casados para Sempre. E eu vou me apresentar novamente para vocês. Eu sou a Gisélia do Márcio. Olá, eu sou o Márcio da Gisélia. Muito bem, e nós vamos entrar em uma série. E essa série será chamada Os Três Altares do Lar. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro altar, que é o altar da oração. Então, fique atento, anote todas as informações, porque nós vamos falar sobre esse altar que precisa ser construído dentro do nosso Amém. lar. Amém? E eu quero começar aqui lendo para vocês Malaquias 4, de 1 a 6, falando sobre esse altar da oração. E a palavra do Senhor diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandeis em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E eles converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, de 1 a 6. Essa foi a nossa leitura. E nós estamos nesses dias de tantos desafios, né? E nós temos percebido a importância de restaurar esse altar, de restaurar o altar da família, né? O altar da oração, que esse lugar ali tem sido ocupado, que era um lugar ali para estabelecer a oração, a comunhão, onde nós tínhamos ali o culto doméstico. E hoje nós vemos que esse lugar da sala foi ocupado pelo lugar da televisão. Não é isso? Infelizmente, né, se tornou uma realidade em muitos lares. E, diga-se de passagem, em lar cristão, né? Então, substituiu isso. E isso tem uma consequência, né? Eu gosto de dizer que tudo aquilo que a gente modifica, você muda a estrutura, automaticamente você muda o resultado, né? Então a gente começa a mudar, porque há tantos anos atrás era assim, então mudou, era outra realidade, enfim. Tudo aquilo que você modifica agora, você está modificando o resultado. O grande problema é que a gente acha que a gente está modificando para melhor, né? Então acha que, não, eu falando isso, eu vou ter o mesmo resultado, quem sabe até melhor, né? E aí eu pergunto, será que os nossos antepassados conheciam menos do que nós? Uau. Né? Porque se a gente for nessa linha de pensamento, a Bíblia ela vai deixar de ser exata, vai ser algo facultativo. Ou seja, eu vou usar quando me vai ser conveniente. Uau. Né? É isso mesmo. E diante dessa leitura que nós fizemos agora, a gente observa que a palavra diz que vem o espírito do profeta Elias, que vai anteceder tudo isso. E a gente observa que quando o profeta, né, ele vem naquele momento, a gente vê que existe um reinado, e é o reinado de Jezabel. Um reinado de uma mulher, né, que ela começa ali naquele momento a deformar e desconfigurar o padrão familiar de Deus na terra. Então ela é uma personificação ali humana de um ídolo chamado Baal, né, que naquele momento é levantado. Então Jezabel quer dizer Baal não é Deus.
né? E sabe o que é muito interessante, né, nesse trecho? É porque o modelo de Jezabel era exatamente de destruir a família. Quando você estuda a história de Jezabel com seu esposo, você vai ver que a mudança de valor naquele casamento, naquela família, era gigantesca. Para começar, né, ela mandava no marido. Você pode ler ali, tá muito claro. E a gente lendo aqui Malaquias, o texto que você acabou de ler, né, ele resume o quê? Que o coração dos pais te converterão aos filhos. Uau. E os filhos converterão ao coração do pai. Isso. Né? Então, aqui ele está dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a vinda do Senhor, o espírito de Elias, ele vai se apropriar. Amém. Ou seja, vai haver, então, esse ato profético aqui que nós estamos lendo, que o coração dos pais converterão aos filhos e aos filhos aos pais. Uau, que palavra, né? Então, quando a gente observa isso, a gente observa que Jezabel, ela vem trazendo Baal como Deus. Ela vem dizendo, né, para esse povo que Baal é Deus. E aí nós observamos aqui que Jezabel, ela era a esposa de Acabe, né? Um homem fragilizado. Então ela começa a deformar e desconfigurar agora o papel desse homem, né? Começa ali a deformar, trocar os papéis e os valores dentro desse lar. Ela tira ali aquele homem que é o cabeça, o homem que é o sacerdote desse lar, ela desconfigura agora e ela assume, ela toma esse lugar que não é dela. E nós observamos que isso muitas vezes acontece hoje dentro do nosso lar. Desconfiguramos com o quê? Com a questão do feminismo. Isso entrou dentro da mente, deturpando todo aquele conhecimento da palavra de Deus, daquilo que nós lemos dentro da palavra, e esse espírito começa a reinar. Eu gosto de dizer que aonde a igreja não avança, o mundo avança, né? Então, no Velho Testamento, principalmente, a gente encontra muito trecho em que a mulher era oprimida. Né? A função da mulher ali era procriar. E uma mulher que não procriasse, a própria sociedade tratava ela com diferença. Né? Então, eu vejo que nesse ponto, nós cristãos, nós não avançamos tanto. E como nós não avançamos, o mundo avançou. Né? Então, o excesso que havia do papel do homem permitiu em que a mulher olhasse para isso de uma forma que, opa, peraí, né? Eu posso me apropriar de uma parte do papel do homem, né? E nós chegamos hoje. Né? Então, onde nós chegamos? Gente, não é difícil de avaliar. Não é? Eu vendo agora uma matéria muito recente e, de repente, a mulher agride o homem. Olha que coisa interessante. A mulher partiu para cima do homem, bateu nele, deu tapa, chutou e, por último, o cara reagiu. Como é que a matéria é apresentada? O homem agride a mulher. Ou seja, não estamos defendendo em que o homem possa agredir a mulher de maneira nenhuma. Né? Malaquias mesmo ele vai falar que o Senhor odeia aquele que cobre o leito de violência. Então, aqui não é essa pauta de defender nada disso. Mas, por outro lado, parece que hoje é permitido, através desse feminismo, a mulher fazer o que não deve, tomar posições que não é dela. E isso tem consequência. Né? Consequências graves. Por outro lado, também se perdeu um pouco da apreciação feminina, porque se colocou num patamar que nivelou até o visual. Tem vezes que você está andando na rua e você vê algo assim muito interessante. O que é? Você vê uma mulher com característica masculina. E você olha, cara, isso é um homem ou é uma mulher? Então, chegamos até nesse nível. Jezabel, se você lê a história, e eu convido que você leia a história de Jezabel, né, com seu esposo Acabe, você vê que ela tem esse posicionamento muito forte. Ah, mas porque Acabe era fraco. Realmente ele era fraco, mas não dava o direito a ela de se posicionar daquela forma que ela se posicionou. Perfeito. Então, nesse momento, o Senhor levanta Elias para combater todo esse movimento jezabético, né? Naquele momento. Então, Deus manda o quê? Manda fogo, um tempo de reparo e de alinhamento. Então, o tempo de reconstruir o altar.
né? Naquele momento começa ali aquela guerra, né? Aquela afronta. Se levanta ali os profetas de Baal, ali começa aquela situação toda, querendo ali fazer com que as coisas acontecessem, clamando ali a Baal e nada acontece. Então vem o profeta ali naquele momento, o profeta Elias se levanta naquele momento, e a primeira coisa que é interessante nessa passagem é que Elias, ele levanta um altar. O que eu quero dizer para você que está nos assistindo agora? É necessário levantar o altar. E esse altar é o altar da oração. O fogo, ele não cessa. Sabe o que cessa? É que muitas vezes nós deixamos de reconstruir o altar dentro da nossa casa. Então, nesse tempo, nessa estação, o Senhor está nos chamando a reconstruir esse altar, a reunir a nossa família agora novamente na sala e ter esse tempo de oração. A gente tem esse tempo de oração individualmente, mas hoje o Senhor está chamando a nos levantarmos como família. Para quê? Para nos posicionar e confrontar e guerrear contra esse principado que está hoje na nossa nação. Eu penso que a modernidade, ela roubou algumas coisas muito essencial, muito forte, e que deveria ter sido preservado, né? Ao mesmo tempo, há uma certa interpretação errada, muitas vezes por parte nossa mesmo, nós evangélicos, cristãos, em que a oração, ela é algo que a gente tem que dobrar o joelho, fechar os olhos, juntar as mãos para orar, não é? E a oração, ela pode ser parte disso, sim, com certeza, mas ela não é isso, né? O que é oração, então? A oração é uma conversa, é um diálogo, onde eu vou falar e eu vou ouvir. Para que, então, essa oração? Para que o meu relacionamento ele esteja mais claro, né? Imagine só um casal, vamos pegar aqui nós dois, se a gente não tiver conversa. Eu vou estar olhando para a Gisélia, eu vou aqui tentar interpretar o que ela está pensando, né? Ela vai olhar para mim e diz, não vou conversar com o Márcio. Mas não precisa, né? A gente já está casado há tantos anos, eu conheço o Márcio só de olhar. Pô, seria ótimo, seria o ideal, né, ser dessa forma. Será que com Deus é assim? Mas a palavra diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já as conhece. Ok, o Senhor já as conhece, isso aí, não há dúvida sobre isso, tá? Mas o meu diálogo é que quem precisa conhecer, eu preciso conhecer Deus, e não Deus precisa me conhecer. O Senhor já me conhece. A palavra diz que antes que eu fosse formado, lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Agora, eu já conheço o Senhor. Eu já aceitei Jesus, já fiz uma confissão. Ok, você alimentou esse relacionamento? Ou você também está nessa ideia de eu estou olhando para o Senhor e Ele está entendendo aqui, agora você. Então, essa questão da oração, ela não tem que ser feita somente no local apropriado, eu digo em qualquer lugar. 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz o seguinte, orai sem cessar. Pô, cara, eu vou andar de olho fechado? Claro que não, né? No seu carro, você está dirigindo, você está conversando com o Senhor. O Senhor me dá uma direção, eu preciso saber o que eu devo fazer, né? Eu estou com uma situação assim no trabalho, enfim. Não há nenhum obstáculo. O obstáculo somos nós que colocamos. Então, às vezes, a gente formata uma forma de conversar com Deus. Se não for eu entrar no quarto, me trancar lá, dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, procurar um texto que se enquadre com aquilo, não, cara, não. Então, a gente precisa realmente voltar para isso. Agora, o altar da adoração é o local que você reserva exclusivo para o Senhor, porque o altar, ele revela autoridade. Onde existe um altar, ele está mostrando uma autoridade, um governo. Ele está direcionando a isso. Então, quando eu coloco um altar na minha casa, tá? Preste bem atenção. Independente do tipo do altar que eu estou colocando, eu estou dizendo que aquilo ali tem governo sobre a minha casa, sobre mim. Então, a pergunta que nós podemos fazer agora, qual é o governo que está na sua casa? Uau, isso mesmo. Então, é muito importante. Márcio falou muito bem aqui, principalmente sobre a questão
às vezes, da gente formatar as coisas. Então, às vezes, eu vou procurar um livro, vou procurar uma apostila falando da oração, e aí eu vou pegar, é assim, eu tenho que colocar isso, eu tenho que colocar o óleo, eu tenho que colocar... Não, querido, é um relacionamento, é um lugar de intimidade, é aquele lugar que você vai convidar o Senhor para estar todos os dias, é que você vai estabelecer na sua casa, que vai ser algo tão normal e natural na sua casa, que todos vão ser convidados e atraídos para esse lugar. Então, esse é o tempo da gente levantar um altar. Esse é o tempo dos filhos se converterem, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Esse é o tempo de realmente a gente se alinhar. E aí a gente começa a observar aqui que ele foi um sacerdote, né, aqui, que procurou ali viver aquilo que a palavra de Deus falava. E naquele momento que ele levanta o altar e ele começa a clamar ao Senhor, naquele momento o fogo desce. Sabe, nós precisamos hoje nos alinhar. Nós precisamos reconstruir o altar, voltar dentro da nossa casa, tirar, como o Márcio colocou ainda há pouco, qual é o governo que está na tua casa? É o governo da televisão? É aquilo que os seus filhos estão vendo na televisão, é isso que está governando a tua casa, o teu casamento, a tua família? Ou é um lugar onde vocês estabeleceram de oração, de orar uns pelos outros, de abençoar, de incentivar, de trazer os preceitos, os princípios e os valores da palavra? Então, isso precisa. Então, quando ele vem com nesse momento, Elias vem nesse momento com com essa responsabilidade ali de trazer de volta o altar ao Senhor. E a gente observa, dentro ainda desse contexto da oração, a gente vê o sacerdote Eli, que é totalmente contrário. Sim, o inverso, né? Perdeu aquele momento da oração, perdeu aquele momento da intimidade, do relacionamento com Deus, né? Que a gente vê quando entra já o sacerdote ali, Samuel, aí naquele momento que ele começa a chamar, né? O Senhor começa a se apresentar ali a Samuel e ele fica ali perguntando, e várias vezes ele acorda e pergunta ao sacerdote Eli, e ele, na última vez que ele lembra, né? Ele disse, é o Senhor falando contigo, responde, Samuel, para o Senhor. É o Senhor querendo falar, porque o Senhor já não falava mais com Eli. O que é interessante nessa passagem é que Eli, ele tinha o governo, mas ele não tinha autoridade. Uau. O governo estava com Eli, ele era o sacerdote. Uau. Era ele que deveria ministrar ali no templo. Mas há muito tempo Deus já não falava mais com ele. Né? E Deus levanta um menino. Uhum. Porque Samuel ainda é um garoto quando está ali aos pés de Eli. E Deus dá autoridade para Samuel. Uau. Eli continuou com o governo, porque Eli é o sacerdote. Mas a autoridade está sobre... Ao ponto de ele dizer assim, olha, vê o que Deus quer dizer. E essa passagem, assim, ela mexe comigo, porque quando Eli traz a palavra para Samuel, Samuel leva a palavra para Eli, é uma palavra de condenação. Uau. Ele diz, olha, a maldade da tua casa, preste atenção, ele não está dizendo só dos teus filhos, da tua casa chegou a um ponto que eu, o Senhor, vou exterminar tanto os teus filhos como a ti. Uau. E assim, é uma passagem muito forte, só fazendo um link aqui com Malaquias 4, versículo 6, é o último versículo do Novo Testamento, né? E o último capítulo e versículo, diz assim, e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os corações dos seus filhos. Esse texto, você lendo, parece que está invertido, porque, mas não deveria ser os filhos se retratarem com os pais? Por que os pais com os filhos? Porque o governo Deus entregou para os pais. Uau. Então a gente vê um problema grave hoje. Pais que têm o governo, mas não têm autoridade. É o filho que manda. Foi o que aconteceu com o sacerdote Eli, né? Exatamente. Tinha lá os dois filhos, né? Ofni e Finéias, ali, mas faziam coisas dentro da própria casa do Senhor. Sim. Que desagradava o Senhor. É tanto que a gente vê ali já no final da história, que quando eles ali acontece ali, né? Que vem ali a ira do Senhor sobre eles,
né? O próprio sacerdote, naquele momento, quando ele recebe ali que os filhos ali morreram, ele não fica tão desapontado. Mas quando ele ouve ali que a glória, né? Que a glória do Senhor, né? Que fala ali em Cabode, a glória do Senhor se foi embora, né? Daquele lugar. Você imagina, gente, pode faltar tudo na nossa casa, mas não a presença do Senhor. Sabe, se você tiver a presença do Senhor, se o Senhor estiver ali, se um altar for levantado na tua casa, a glória do Senhor vai permanecer na tua casa. Amém. Não vai faltar o fogo do Senhor, mas é necessário o altar. É necessário todos os dias a gente colocar lenha. Era isso que o sacerdote fazia. Todos os dias ele removia aquelas cinzas, colocava lenha nova e ali vinha a glória do Senhor. Esse texto, eu digo que ele é muito didático para nós pais, porque ele passa essa incumbência para os filhos dele. E o texto diz que quando os filhos começaram a assumir essa parte do sacerdócio, que era colocar lenha para que o fogo não cessasse, eles fizeram isso de maneira relaxada, né? Houve momentos que ele chegava, o fogo já havia se apagado. Não houve interesse mais. Mas o que me chama muita atenção é nessa história toda, e eu convido você a estudar a história de sacerdote Eli, né? Começa ali 1 Samuel, é muito maravilhoso. E logo no início da história, você conhece a história de Ana. Começa a falar da história de Ana, que é mãe de Samuel, e que vai ao templo ali para orar ao Senhor, para entregar a oração dela. E naquele momento de oração dela, né, ela está orando assim de uma maneira muito intensa. E o sacerdote Eli, ele olha para aquela mulher e ele confunde, ele acha que ela está bêbada. E ele repreende Ana. Olha, gente, que coisa interessantíssima. Esse homem, sacerdote, muito zeloso, pelo que se dá para entender, tá? Ele consegue repreender Ana, mas não consegue repreender os filhos. Uau. Porque o texto mesmo fala que ele nunca repreendeu os filhos. Ele sabia de todo o mau comportamento. Não é? E ali começa a história de Samuel, o nascimento de Samuel, os anos que ele fica com a mãe dele, ele é levado ao templo, e Ana entrega seu filho para ser criado por Samuel. E aí essa parte me chama muita atenção, Gisele. Eu faço questão de mencionar isso. O papel de Ana, porque quando ela entrega seu filho, os filhos de Samuel, Ofni e Finéias, já são grandes, já estão lá de Eli, já estão lá ministrando, já estão lá participando de toda a liturgia do templo, não é? E com certeza, Samuel viu o mau comportamento dos filhos. E isso me chama a atenção, como Ana colocou um ensinamento, criou muito bem Samuel. Porque imagina, mamãe, tu vai me deixar aqui nessa casa, tu conheces os filhos do sacerdote? Olha, eles fazem isso. Mas, no entanto, Samuel, ele segue os caminhos do Senhor. E ele é uma voz ali dentro. Uau. Da mulher, exatamente da mesma mulher em que o sacerdote Eli repreendeu, achando que ela estava bêbada. Perfeito. Então, a gente observa aqui que, com certeza, Ana, né, por ser uma mulher de oração, porque quando ela está ali no templo, foi gerada em oração, derramada em oração. Com certeza, nessa casa existia um altar de oração. Então, nós estamos aqui enfatizando sobre a importância. Por que nós começamos a falar primeiramente sobre o altar da oração? Porque é ele que vai gerar o altar da mesa e o altar do leito. Sem altar da oração não existe altar da mesa e não existe o altar do leito. Então, nós precisamos começar com isso. E nós precisamos nos levantar hoje. Como você colocou muito bem, o governo estava nas mãos de Eli, né? Mas ele não tinha aquele relacionamento, ele não tinha autoridade naquele momento. Querido, como é que está o governo da tua casa? Como é que está aí o governo? Talvez você tenha aí um governo, você é pai, você é mãe, eu tenho o governo. Mas será que os seus filhos podem olhar para você e podem ver a autoridade na sua voz, no seu exemplo? Porque muitas vezes nós até falamos, menino, vai orar, menino, vai ler a Bíblia. Mas será que os seus filhos presenciam isso?
Eu há muito tempo, às vezes eu fazia isso, e eu lembro que às vezes a gente insistia com o nosso filho, Pedro Vitor, hoje já tem 23 anos, e eu falava, comprava aqueles devocionais para fazer, e às vezes ficava estressada porque não fazia, e eu deixei de lado. Deixei esse momento. E aí eu comecei a fazer meu devocional e deixar minha porta aberta. E às vezes estava chorando ali, orando. E é tão interessante que o exemplo, ele arrasta. As palavras, elas voam, mas o exemplo arrasta. E em dado momento, um dia eu acordei de madrugada para tomar água. E quando eu levanto, eu ouço um som vindo ali do quarto. E ouvindo ele ali no seu momento de intimidade e relacionamento com o Senhor. Então, o que nós estamos construindo? O que nós estamos estabelecendo? Qual é o exemplo que você está dando? Talvez você está falando aí. Eu falo toda vez para esse menino ler a Bíblia, eu falo todo dia para esse menino orar. Mas será que você tem convidado ele para esse lugar? Será que você tem ido para a sua sala, pega a sua Bíblia ali com o seu marido e mostrando o exemplo e atraindo eles para esse lugar? É por isso que Malaquias 4:6, ele vai dizer que o coração dos pais, ele vai se converter primeiro. Não é o coração do filho, é o coração do pai. E isso acontece, é muito interessante, porque muitas vezes nós pais, nós queremos que o coração do nosso filho esteja primeiramente convertido. E muitas vezes o nosso coração não está convertido. Mas eu estou na igreja, eu estou orando. Cara, isso não quer dizer muita coisa. E aqui eu abro aqui um parêntese para testemunhar algo. Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu queria muito que meu filho estivesse envolvido, que meu filho amasse ao Senhor, que meu filho tivesse um momento dele com Deus, experiências com Deus, né? E eu questionando isso, eu digo, Senhor, eu quero que o meu filho ame ao Senhor, porque eu sei que se ele te amar, ele vai ser um bem-sucedido, porque isso é promessa tua. E eu lembro que eu orando, e de repente eu parei e eu senti algo Deus ministrar no meu coração. Você me ama? Uau. E aquela palavra, quando o Senhor falou isso para mim, eu entendi que Deus estava requerendo, não era um posicionamento do meu filho, mas sim meu. Uau. Então, isso é muito profético, gente. Os corações dos pais, eles têm que estar primeiro convertidos. Para que os corações dos filhos se convertam ao coração do pai. Deus não quebra o que ele estabeleceu. Se o Senhor colocou a autoridade, o governo sobre os pais, começa pelos pais, não pelos filhos. Então, o Senhor nessa manhã está dizendo exatamente isso para nós. Que o meu coração, ele primeiramente tem que estar convertido. Uau. Mas geralmente a gente quer repreender o filho. Uau. Eli é exatamente isso. Eli é essa figura. O coração de Eli, ele estava voltado para a religiosidade. Era a religião que segurava ele. Olha que situação, parece até algo desumano, porque quando chegam para ele, dizem, olha, teus filhos morreram. Os teus 2 filhos foram assassinados. Mas quando chegam para ele, olha ali, a arca da aliança foi tomada. A palavra diz que ele teve um desmaio, e nesse desmaio ele caiu, quebrou o pescoço e ele mesmo morreu. O coração, porque ele amava o Senhor? Não. Se ele amasse realmente ao Senhor de verdade, ele não permitiria que seus filhos fizessem aquilo na casa do Senhor. Se ele amasse realmente ao Senhor, ele entenderia que os seus filhos são uma extensão do Senhor, porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Amém. Então eu não posso ignorar os meus filhos, tá? Por causa da igreja. Eu vendo recente uma palavra me chamou muita atenção do Léo, e até comentei com você. E essa palavra ficou na minha cabeça, assim, eu ouvi 2 vezes um podcast dele com o Douglas, e me chamou muita atenção, diz assim, que a família, ela vem primeiro que a igreja. Né? Não é que a igreja não seja importante, mas a família ela é mais importante. Ela tem que vir primeiro. E quando você lê a história de Eli, ele quebra esse princípio. Ele coloca a religião, a igreja primeiro. E do jeito dele. Porque ele permitiu que os filhos, tipo assim, eu não vou repreender, porque pelo menos eles estão aqui. Gente, o fato de nossos filhos estarem indo à igreja é um começo, mas não define eles como filhos de Deus. Então, eu não posso me conformar com todo o mau comportamento do meu filho,
justificando porque ele está indo à igreja. Porque Eli falou exatamente isso. Ele sabia que os filhos se prostituíam no templo. Era no templo que eles se prostituíam. Eles pegavam as oferendas, também tomavam para si. Rapaz, eles não eram fáceis, não. Mas estavam indo para a igreja, estavam indo para o templo. E é necessário, primeiramente, apresentarmos aos nossos filhos Jesus. Apresentarmos aos nossos filhos o Senhor, né? Então, o que nós observamos é que nós apresentamos o que? A igreja. Nós apresentamos a instituição, nós apresentamos a religião para os nossos filhos. Não, apresente Jesus para o seu filho. Porque se ele tiver um encontro com Jesus, de fato e de verdade, eles jamais vão abandonar esse caminho, eles vão prosseguir até o fim. Mas o que nós observamos é que hoje nós apresentamos uma religião. Sabe? E a religião, ela é composta por pessoas, e pessoas ferem umas às outras. Elas decepcionam umas às outras. Nós somos pessoas que decepcionam umas às outras. Mas o Senhor não. Ele jamais vai nos abandonar, ele continua nos amando. Então, a partir de hoje, apresente Jesus para os seus filhos, através do seu comportamento, através do seu exemplo, não da sua fala, mas do seu exemplo diário, reconstruindo esse altar. Quando nos unimos ao espírito da profecia, os casamentos são restaurados, os filhos voltam para casa. Deus está chamando hoje, homens e mulheres, pois Ele quer entrar nos lares. Ele quer que você erga um altar para Ele. Ele quer entrar no seu lar e ver ali um altar estabelecido. Então, eu te convido, você que está assistindo agora, você casal, homem e mulher, se unam. Que vocês não tenham somente um governo, mas que vocês tenham autoridade a partir de hoje, dentro dessa casa, restabelecendo esse altar. Remove as cinzas. Talvez você olhe lá, como o profeta Elias ali, quando ele chega ali, aquele altar, ele está como? Está destruído. A primeira coisa que o Senhor diz, olha, reconstrói o altar. A gente vê na outra passagem também de Gideão, quando o anjo chega ali com Gideão, né, chamando ele, convocando ele naquele momento, ali também, e diz assim, olha, volta e vai para a casa do teu pai. É necessário que você ali reconstrua ali um altar. Por quê? Porque tinham sido levantados altares ali a outros deuses. Deus, ele é geracional. Deus, ele sempre está preocupado com a minha geração e o que vem depois da minha geração, as próximas gerações, né? Essa passagem de Gideão, ela exatamente fala sobre isso. A gente vinha comentando no carro que, agora há pouco, sobre os reis, né? Você lê Primeira Reis, Segunda Reis, né? Quando você lê esses dois livros da Bíblia, você vai ver que vários reis levantaram os altares. Levantaram também altares a Deus, mas também levantaram altares a outros deuses. E é interessante que quando você começa a ler, alguns reis, a palavra diz assim, e fez o que era bom e reto ao Senhor, porém não destruiu os altares a Baal. Exterminou da casa do Senhor, né, tudo aquilo, os outros ídolos, e deixou somente a adoração ao Senhor, mas não derrubou os altares. Quando você finaliza a Segunda Reis, você entra no livro de Crônicas, você começa a ver que a história de Israel, ela começa a mudar a partir do momento em que vem Josafá e ele derruba os altares. Os altares vão ser uma referência ao Senhor. Né? Por quê? O altar da nossa casa, eu posso estar ausente, mas ele vai estar ministrando sobre o meu filho. O que meu filho vai ter de lembrança ou de referência que ele deve amar a Cristo, senão a minha adoração ao Senhor e a sua adoração ao Senhor? Isso não pode ser uma questão de imposição. Tá? Mas deixa eu falar algo sobre imposição. E aí a Justália vai lembrar muito bem disso. Eu acho que ela até comentou aqui em outra reunião. Alguns anos atrás, na igreja nos chamaram para conversar e disseram, olha, seu filho comentou algo aqui que nos chamou a atenção. Ele disse que ele vem à igreja porque os pais mandam, ele não quer vir. Obrigado. Né? E nós ficamos preocupados, eu digo, poxa, que bênção, que bom que ele não mentiu. Ele falou a verdade, porque a gente obrigava ele a ir. E eu lembro que ele ia assim, chateado, né? Ele tinha um joguinho, né, de celular,
videogame, e levava para a igreja. E eu cheguei com ele, ó, não use isso aqui na igreja, não. Tá? Aqui é lugar para você se comunicar com o Senhor, você ter uma experiência com Deus também. Né? E a gente obrigava, realmente, não, você vai. Né? Isso na adolescência dele, um período bem difícil, um período em que Deus também estava ministrando algo em mim. E quando eu entendi que o que Deus queria fazer era primeiramente em mim, coração dos pais. Uau. Gente, quando você usa a palavra de Deus, quando você usa os valores da palavra de Deus, não tem como dar errado. Né? Eu lembro de uma irmã que chegou e disse assim, irmão, eu criei meus filhos na igreja, eu criei conforme a palavra ensina, e nenhum hoje obedece ao Senhor. E eu disse, olha, dos dois a um. Ou houve uma falha na sua criação, ou a Bíblia não é 100% real. Eu aposto mais na primeira opção, que houve uma falha na criação. Eu não creio que... Irmão, eu não consigo acreditar que a Bíblia consiga privilegiar a Gisélia e o Márcio, não. Porque ela foi escrita para nós dois. É válido para nós somos filhos. Né? Filhos do Senhor. Então, não pode acontecer isso. E nessa questão, né, o governo pode ser dado, ele é dado aos pais. Amém. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, a autoridade, ela é opcional. Eu posso ter governo e não ter autoridade. Uau. A autoridade, eu vou chamar para cima de mim. Como pai, eu tenho que me posicionar. E aqui, Malaquias, ele diz qual é a posição que nós devemos tomar. É tomar o quê? O espírito de Elias. Qual é o espírito de Elias? Elias poderia ter ignorado a situação de Jezabel e lá cabe. Não poderia? Mas ele chama para si, cara, ele confronta os profetas de Baal. Uau. Ele toma um posicionamento que ele entende que Deus é maior do que aquela situação em que Jezabel está colocando sobre a nação. O que eu chamo a atenção aqui? Pai, Deus é muito maior do que qualquer situação que o seu filho esteja sinalizando. Amém. Não seja um espectador ou muitas vezes como um narrador de história. Né? Eu conversando com um pai alguns anos atrás, e ele tinha sido chamado na escola, né? A sua filha tinha se envolvido numa situação muito complicada de prostituição dentro da escola. E a família cristã, ele me chamou para conversar e ele disse assim para mim, eu já conversei com ela, eu já disse com ela, continua fazendo errado. E eu disse, não, cara, não é conversar. Você tem que tomar uma posição. Você tem que decidir e definir. É assim e pronto. Né? Eu lembro, eu sou de uma família de 7 filhos. A minha mãe dizia, meu filho, se não for do meu jeito, está aqui a porta. Você pode ir. E quando você quiser voltar, você vai lembrar que aqui em casa é desse jeito. E assim nós fomos criados. E quando eu achei que não estava legal para mim, eu peguei e saí de casa. Não era que a minha mãe era ruim. Eu queria viver, experimentar a vida. Infelizmente, foi uma decisão muito errada. Mais na frente, através da misericórdia de Deus, eu entendi que eu tinha tomado a decisão errada e retornei. Não é? Amém. Mas na nossa casa, da maneira que eu fui criado, meus pais, eles não só tinham o governo, eles tinham autoridade para dizer o que devia acontecer e o que não poderia acontecer. Amém. Então a gente observa aí que quando Baal governa dentro dos lares aqui, não adianta a gente querer brigar, gente, contra movimento esquerdista nas faculdades, não adianta a gente falar de ideologia de gênero, não adianta a gente falar de nada disso. Se é Baal que está governando a minha casa, se eu levantei um altar para Baal, querido, não adianta. Então, para quem? Por isso que nós fizemos aquela pergunta, qual é o governo da tua casa hoje? Quem é que está governando a tua casa? Qual é o altar que foi levantado dentro da tua casa? É muito fácil de você identificar. É só você ver como é que está a educação dos teus filhos, como é que está o teu casamento, como é que está a tua família. Então, dessa forma, você vai saber quem que está governando ali. Qual é o altar que foi levantado na tua casa. Quando você ergue um altar para Deus no seu lar,
Ele cuida de tudo isso. Então, eu quero te dizer, não é o fim. Nós não estamos trazendo essa palavra como um juízo sobre a tua vida. Pelo contrário, nós estamos trazendo essa palavra hoje como uma revelação. Porque tudo aquilo que Deus expõe, Amém. tudo aquilo que Deus começa a trazer às claras, sabe para que é? É para curar. É para restaurar, é para sarar. E Deus quer fazer isso hoje na tua casa. Deus está dizendo, homem, mulher, levantem um altar hoje. Removam as cinzas antigas. Talvez faz muito tempo que você não tem esse tempo de comunhão, de adoração, de levantar esse altar. Deus está te chamando hoje para levantar esse altar. Restauração familiar, querido, não é guerra entre homem e mulher. Não, é uma guerra, mas entre principados e potestades que estão hoje atormentando a nossa nação. Então, hoje, quando você fala de restauração familiar, não é? Você fala, é o meu marido, tem que orar por ele, porque ele é demais. Ou o vice-versa, ou o homem olhar e dizer, olha, tem que orar por essa mulher, porque ela está demais. Não, não é isso. É uma restauração que o Senhor quer trazer para a família, curar, sarar a família, curar o homem, curar a mulher. Então, é importante a gente estabelecer esse altar. Pois altar define trono e trono define governo, que o Márcio falou. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você quebra princípios, o princípio te quebra. Então, quando você deixa de viver esses princípios, por que nós estamos vivendo? Tem pessoas até que dizem assim, não vou deixar meu filho ir para a faculdade. Hoje meu filho não vai para a faculdade. Tem mães que estão colocando os filhos já, para estudar em casa. Gente, não tenho nada contra isso. Se você pode, ok. Mas presta atenção, talvez você esteja com medo dos fundamentos. Talvez você esteja com medo de que o teu ensino, daquilo que você deveria ensinar, não foi tão forte. Eu quero dizer que não existe nada tão forte do que quando você se relaciona com Jesus, de quando você tem conhecimento da palavra de Deus. Então, começa a imprimir hoje. Ainda dá tempo. Imprime a palavra de Deus, sabe? Tá ali na hora da oração, pega aquele versículo, fala sobre o amor de Deus, sobre a revelação, sobre aquilo que o Senhor tem feito, de agradecer coisas pelo simples. Às vezes nós complicamos, nós queremos, sabe, ver algo tão extraordinário. E eu quero te dizer, Deus está no ordinário. Deus está nas coisas simples. Deus está quando você está ali com a sua família ali, sentado ali na sua sala, e você diz, como Deus é bom. Nós estamos aqui, nós estamos gozando de saúde. Então, Deus está nos convocando hoje para levantar e estabelecer esse altar novamente. E eu quero te dizer, a responsabilidade não é somente da mulher, não. Muitas vezes a gente observa as mulheres tão preocupadas e, às vezes, sobrecarregadas com essa missão. Mas essa responsabilidade é também do sacerdote. O sacerdote, ele vinha e ele tinha essa responsabilidade de quê? De remover as cinzas, de limpar o altar. Para quê? Para que a glória do Senhor viesse. Então, essa responsabilidade também é do homem. Você falando aqui sobre o tempo que pode estar acontecendo, né? Eu estava aqui procurando a passagem, né, em Lucas 8, ele conta a história de um homem que estava possesso há muito tempo, ao ponto de ele ter se mudado para o cemitério, né? Essa passagem refere-se ao endemoniado de Gadá, né? Aquele homem gadareno. E é muito interessante porque aquele homem estava muitos anos já naquela condição, e uma condição subhumana, porque o texto diz que ele se alimentava das vísceras dos mortos, né? Uma situação realmente deplorável. E Jesus tem um encontro com aquele homem ali. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus liberta ele de todos os demônios que havia na vida daquele homem. E aquele homem, com muita gratidão, ele volta-se para Jesus e ele diz, Senhor, eu quero te seguir, permita que eu te siga. E aí vem uma chave, assim, que eu digo maravilhosa para nós, como pais. Jesus olha para aquele homem e ele diz assim, olha, volta para a tua casa. E conta para eles o que eu te fiz. Por que Jesus não permitiu aquele homem seguir ele? Jesus queria restaurar o lar daquele homem, que estava ali totalmente destruído. Sabe lá quantos anos? A Bíblia não diz quantos anos, mas havia muito tempo que ele estava naquele local. Aquele homem, ele tinha uma família,
Ele abandonou a família para viver naquela condição. E Jesus está dizendo que, olha, volta para a tua casa. E quando Jesus está dizendo, conta o que aconteceu aqui, Jesus está dizendo, estabelece um altar na tua casa, Uau. para que a tua casa seja também restaurada. Uau. É exatamente isso o que Malaquias 4, ele fala. Esse posicionamento de você retornar para sua casa e levantar um altar. E quando o texto fala aqui, é realmente literário, né? A questão de ele retornar. Mas muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa. Nós não precisamos retornar para ela, mas a autoridade não está. Uau. O altar, ele não está erguido, ele precisa Uau. ser levantado. Então, não é uma questão somente física de estar ali, porque muitas vezes nós estamos presentes ou ausentes. Uau. Você está dentro da sua Sim. casa, né? E você está simplesmente ali. Não, mas autoridade você não tem. Você é identificado pelo governo, você é o pai, você é a mãe, tá? Mas a mãe que não manda, a mãe que não opina, o pai que não manda, o pai que não opina, ele tem o governo de sustentar a casa, de manter a casa. E muitas vezes nós, homens, nos gloriamos disso. Ó, eu estou mantendo aqui, eu que coloco o dinheiro dentro de casa, eu que compro, eu que pago, tá? E autoridade? Então, eu penso, né, Gisélia, que essa palavra, ela é para todos nós. Eu sei que tem lar que não existe a figura paterna. Isso. Né, em que, eu até brinco, que são as pães, né, que estão lá, que ela faz papel de pai e mãe. O fato de ela fazer o papel de pai e mãe não quer dizer que ela não tenha, ou que ela não possa ter autoridade ali. Ela não pode ir somente na ideia de que ela está só com o governo da casa, mas Deus também deu a ela autoridade para ela usar. Amém. Né? A autoridade é aquilo que em Deus eu entendo que eu posso fazer e estabelecer. Amém. Então, muitas vezes a gente está só com o governo. E sabe o que é interessante? É que governos entram e saem, mas a autoridade continua. Nós temos um governador que passa 4 anos, temos um prefeito, um presidente que passa 4 anos. Daqui a pouco muda ali aquela figura, mas a autoridade continua. Sim. A mesma coisa, a gente tem que ter esse entendimento. Agora, sabe o que é interessante? É que mesmo este governo, que eu acabei aqui de me referir, a autoridade ele pode utilizar ou não. Ele pode ter o governo e não usar a autoridade. Autoridade é quando eu busco ter e colocar em prática. Não basta eu apenas ter o governo. Eu tenho que ter autoridade. Uau. Quando você falava, eu lembrava de algo aqui sobre voz e autoridade. Às vezes nós temos até voz, mas não tem autoridade. Quando Jesus começa a falar ali, a primeira coisa que os fariseus, eles olham ali e dizem assim, quem é esse que fala como quem tem autoridade? Porque os fariseus, eles eram doutores da lei, eles Sim. conheciam e eles falavam sempre, né, faziam questão ali de expor todo o conhecimento deles. Mas é interessante que quando Jesus fala, quando Jesus chega ali no templo, está falando ali, eles ali observam, eles, opa, esse ele fala não só como quem tem conhecimento, mas como quem tem a autoridade. Ele não tem somente uma voz, mas ele tem a autoridade. Muitas vezes acontece isso dentro da nossa casa, né? Estamos ali, o pai como sacerdote, às vezes a gente tem que colocar o sacerdote está ali, como você colocou, como governo, mas não está ali com autoridade. Então, hoje é tempo de nós não termos somente uma voz, mas que nós possamos ter autoridade naquilo que a gente está falando nesses dias. Então, não é só falar, filho, vai fazer oração, filho, vai ler a Bíblia porque é bom, se eu não faço. Se eu não estabeleço, se eu estou levantando o altar, muitas vezes para Baal ali, muitas vezes proferindo palavras de maldição sobre o meu filho, em vez de abençoar, muitas vezes olhando para aquilo ali, não tendo amor, porque às vezes, né, a gente observa que quando é religião, quando a Bíblia passa a ser uma religião,
Quando a igreja passa a ser uma religião, quando eu só consigo aplicar isso na igreja. E eu não consigo aplicar esse evangelho dentro da minha casa. Eu consigo ter amor pelo irmão da igreja, eu consigo honrar o meu pastor, consigo honrar o meu líder, eu consigo ter tempo de qualidade com eles, mas eu não consigo estabelecer isso dentro da minha casa. Então, eu quero te dizer que você é apenas um religioso, você é apenas uma religiosa. Então, quando você realmente vive esse evangelho da palavra de Deus, que nós estamos falando aqui, aí, de fato, você conhece Cristo. Aí, de fato, você tem essa vida de intimidade e relacionamento. O que eu quero te dizer hoje é tempo de levantar um altar de adoração ao Senhor. Se por algum momento foi levantado um altar a Baal dentro da tua casa, meu irmão, hoje se levanta com autoridade, sabe? Destrói esse altar, sabe? Porque nós observamos ali que homens de Deus foram escolhidos para um tempo para eles tirarem, né? Ali como Gideão, tirar ali e reconstruir altares ao Senhor. E esse é o tempo da gente levantar altar ao Senhor. E o primeiro altar que nós estamos falando hoje é o altar da oração. Então eu te convido que nesses dias, nessa semana, você estabeleça esse altar, estabeleça um dia com a sua família, diga, olha, nesse dia nós vamos estar orando, nesse dia nós vamos estar lendo a palavra, nesse dia nós vamos estar conversando um com o outro, olhando a necessidade, olhando no olho do teu filho, olhando às vezes no olho da tua esposa e entendendo qual é a necessidade dela, o que ela está precisando ou o que o teu esposo está precisando e precisa se levantar esse altar de adoração novamente. Que é muito interessante no livro de Evangelho de João, você vai ver repetidas vezes uma expressão de Jesus. Ele diz assim, ó, eu só faço aquilo em que eu vi meu pai fazer. Isso. A referência de Jesus era o seu pai. E Jesus não está se referindo ao seu pai José. Sim. Ele está se referindo ao próprio Deus. Uau. Ele diz, tudo que eu faço é aquilo que meu pai faz. Não é? E olha que coisa interessante, né? A gente falando assim um pouco sobre autoridade, Jesus encontra um homem, um centurião, e esse homem, ele manda um recado para Jesus, diz, olha, o meu servo está doente, e eu gostaria que ele pudesse dar uma palavra para ele. Só que eu não sou digno de ir até a presença de Jesus, né? Porque aquele centurião, ele era romano. Então, ele se achava indigno de estar diante de Jesus. E diz para Jesus que basta liberar uma palavra, que o meu servo é curado. Esse texto é muito maravilhoso porque Jesus, ele diz assim, olha, eu ainda não tinha visto uma fé desse jeito. E ele diz o seguinte, porque aquele homem justifica que a palavra de Jesus era similar à palavra dele, porque ele diz, olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo para um servo meu, vai e ele vai, eu digo, vem e ele vem. Então, eu entendo que Jesus também está sujeito à autoridade do Pai. Uau. Então, não precisa Jesus vir aqui, basta ele liberar uma palavra. Porque se eu tenho autoridade aqui na terra com meus servos, quanto mais Deus. Uau. E o próprio Jesus fica impressionado com aquele homem e diz, olha, pode ir que o servo está curado. Não é? Então, esse texto é maravilhoso, a gente começa a ler a Bíblia, como ela vai linkando um texto com o outro. Sempre o coração do Pai. O ponto de partida é o coração do Pai. O próprio Jesus está dizendo isso. Olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Não é? Sempre o ponto de partida é o coração do Pai. Mas às vezes, é comum, às vezes as pessoas chegam, vão conversar com a Gisele, vêm conversar comigo. Tchau, pastor, a pastora, eu não sei o que fazer, meu filho, minha filha. Tá. Assim, o problema é a filha. O problema é o filho. Não é? Mas quando você vai à luz da palavra, o problema não é o filho. A conversão primeiro não é da filha, não é do pai, não é do filho, mas do coração do pai. Uau. Então, eu acredito que Deus, irmãos, ele está nos chamando para, antes desse grande, como Malaquias diz, o grande e terrível dia do Senhor. O espírito de Elias, nós aqui como filhos, nós temos que proporcionar a manifestação exatamente de Elias. Uau. Para que o coração dos pais converta seus filhos. Amém. E dos filhos dos pais. O ponto de partida não é o filho, é o pai. Uau, uau, que chave poderosa, que chave maravilhosa. Entenda,
o ponto de partida, ou seja, aquela chave que vai virar, que talvez aí você estava aí orando intensamente pelo seu filho, pela sua filha, para que mudasse. E aí o Senhor hoje traz uma palavra, diz, não, é você. Aquela mudança que você quer ver nele, aquela mudança que você quer ver nela, começa em você. Começa em nós. Então, eu quero te dizer, né, uma frase que eu ouvi alguns dias, diz assim, olha, as lutas que você não lutar hoje, seus filhos vão ter que lutar amanhã. Então, querido, querida que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, presta atenção. Se você não estabelecer esses altares, esses marcos que muitas vezes nós observamos, que ao longo de geração para geração vai se tirando marcos. Esses marcos já foram construídos. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe reunia a gente em casa e fazia o culto doméstico. E ali, como o Márcio colocou, às vezes não tem aquele pai. Por exemplo, meu pai não era cristão, mas a minha mãe estava ali. E ela ali, como cristã, ela reunia todos os filhos ali e nós tínhamos aquele momento, né, de culto, que era chamado antigamente o culto doméstico. Só que ao passar dos anos, nós vimos que esse marco foi tirado. Hoje nós falamos, não tenham tempo. Muitas vezes também, por isso que nós temos que ter esse cuidado, gente. Nós não estamos aqui dizendo que a igreja é algo errado. Não, pelo contrário. Mas nós precisamos estabelecer isso. Às vezes você está tanto tempo ali dentro da igreja e você não tem um tempo de comunhão, de relacionamento, de intimidade com a sua família. Às vezes estão passando por situações, sabe? Eu quero te dizer que enquanto, às vezes, você está lá intertido em outras coisas, Baal está se manifestando na tua casa. Como? Com mutilação. Mulheres têm entrado na sala da minha casa e têm falado isso, sabe? Que filhos estão se mutilando, filhos cristãos, sabe? Filhos de pais cristãos, de pastores, de líderes, gente. Mas sabe por quê? Porque nós deixamos de estabelecer o altar dentro da nossa casa. Nós estabelecemos lá na igreja, às vezes na casa da irmã, a gente vai até fazer uma campanha na casa da irmã de 7 dias, né? A gente vai lá fazer. Mas na nossa casa, como é que está o altar da oração na tua casa? Gisele, o que é muito interessante é que um dos cultos que se prestava a Baal era exatamente matar seu filho. Uau. Na verdade, era o principal sacrifício a Baal, era queimar os filhos. Uau. Né? E como isso tem que estar muito forte no nosso entendimento, né? Como o Satanás continua trabalhando a mesma estratégia, destruindo nossos filhos. Né? Agora, isso acontece quando você permite. Olha, tudo parte de um princípio. Sim. Eu abri brecha nesse princípio, a destruição entra. Uau. Mas eu tenho a opção de me posicionar. Uau. Eu, assim, quando você lê, eu convido quem ainda não leu, né, leia a História de Reis, tá? O Livro dos Reis, é maravilhoso. Né? E a gente vê ali repetidas vezes, né, queimou seu próprio filho para oferecer a Baal. O próprio pai queimou. Aí você diz, é uma coisa extrema de acontecer. Olha, gente, às vezes você está queimando seu filho de uma outra forma. Uau. Você está entregando seu filho para as internet, para as redes sociais, sim, tá? Para tanta coisa. Eu lembro uma vez, nosso filho ainda era pequeno, devia ter acho que uns 10, 11 anos, e houve uma convenção de anime aqui em Manaus. E aí ele, pai, eu quero ir. Eu digo, tá, eu vou com você. A Célia deve lembrar disso. E eu fui junto com ele. Nós entramos, rodamos, olhei. Eu disse, já? Se despediu? Por quê? Disse, porque é a última vez que você vem aqui. Isso aqui não é para você. Uau. Ficou chateado, não gostou e tal. Cheguei em casa, eu conversei com você, disse, Célia, aquilo não é ambiente para criança. E todo ano, quase todo ano tem uma convenção de anime em Manaus. Tá? E eu convido você, pai. Tá? Se seu filho quer ir, leve ele. Mas vá junto. E depois você diga se aquele ambiente ali, ele vai favorecer na formação do seu filho ou não. Tá? Adolescentes ali expondo o corpo, sensualizando o máximo possível. E aí você, não tem nada a ver. Eu venho agora com uma frase do antigo pastor meu, nada a ver, cego. Então a gente começa a permitir altares serem
levantado na nossa casa e a gente quer o mesmo resultado. Uau, isso Você mesmo. perdeu a autoridade ali, porque naquele momento eu não sou só governo na vida do meu filho, eu também sou autoridade. De dizer, olha, ok, mas você não vai mais. Muito bem. E a gente vê o próprio Josué. Ele está ali em um Sim. tempo em que o povo está adorando vários ídolos, né? E naquele momento Josué se levanta. E é interessante que muito tempo nas igrejas foi colocado, olha, isso é uma promessa. Não, isso não é uma promessa, isso é um posicionamento. Josué, ele se levanta e ele se posiciona. Ele diz, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu quero te convidar, nesse tempo, a se posicionar. É tempo de Amém. se posicionar, porque o inferno está posicionado. Porque as trevas estão posicionadas. Hoje eles não usam mais máscaras, eles estão entrando aí, mostrando mesmo a que vieram. Então eu quero te convidar hoje como pai, como sacerdote, mulher, como uma sacerdotisa na tua casa. Te levanta e te posiciona. Diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. Eu só quero dizer que a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos estabelecer os altares que nós vamos estar falando nessa série. Então, não perde a próxima série. Nós vamos estar falando aqui sobre o altar da mesa. Então, eu já te convido a vir, a convidar outras pessoas, a enviar aí o link depois para várias pessoas para poderem assistir. E nós queremos finalizar esse momento orando, né, por todas as famílias, abençoando nesse momento. E vou pedir que o Márcio faça essa oração para a gente. Amém. Eu vou deixar uma palavra aqui. Não se sinta ofendido. Se agredir um pouco, amém. Né? Que o seu coração esteja realmente tocado por essa palavra. Amém. Não queime seus filhos. Amém. Não entregue os seus filhos a Baal. Amém. O principal culto dado a Baal era queimar os seus filhos. Amém. Pai, nós oramos aqui, ó Deus, te agradecendo, Amém, Deus, Jesus. pela palavra ministrada. Amém, Porque a tua palavra, ela é poder e autoridade, ó Deus. O governo também está sobre a tua palavra. A autoridade está em tuas palavras, Senhor. Nós oramos aqui, ó Deus, para que cada homem, cada mulher que está no seu lar assistindo, Amém, ó Deus. eles sejam tocados pelo teu Espírito, Aleluia, Senhor. Pai. Que haja, ó Deus, um momento aqui de entendimento, ó Deus, um momento de reconciliação, mas também um momento de adoração. Amém. Que sejam estabelecidos os altares em cada lar, ó Deus, a cada família que puder assistir. Nós oramos e os abençoamos. Ministramos, ó Deus querido, a autoridade do nome de Jesus Aleluia. Cristo, a autoridade do evangelho que tu deixaste para ser pregado, ó Deus, a todas as famílias. E que a palavra ministrada de Malaquias, esta promessa que o Senhor fala, que os corações dos pais converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Nós oramos em nome de Jesus. Que essa profecia se cumpra em cada lar, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém.